Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser manejo de solos em bacias hidrográficas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Temos aqui hoje o nosso convidado, que é o professor Afonso Peste Filho. Olá, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é meu, Thaís. Seja muito bem-vindo. E eu vou apresentar um pouquinho sobre o histórico profissional do professor Afonso. Ele é pesquisador científico no Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas. É engenheiro agrônomo, possui mestrado em Engenharia de Água e Solo pela Unicamp e doutorado em Ciências Ambientais pela Unesp. É docente convidado do curso de especialização em Solos e Nutrição de Plantas, do Solo Agro, e tem experiência em Engenharia de Biosistemas, com ênfase em manejo de solos e gestão agroambiental. Então, para a gente começar essa nossa conversa de hoje, que eu acho que é uma conversa que talvez muita gente que nos ouve, professor, não tem um conhecimento básico, né? Então, acho que essa primeira pergunta é entender como definir o manejo de solo de forma geral, né? Dentro desse tema das bacias hidrográficas. Conta um pouquinho para a gente. Bom, o manejo de solos é até importante a gente definir, porque também tem uma certa confusão entre a definição de manejo de solo. Mas, na verdade, o manejo de solo ele é um conjunto de conhecimentos, de saberes, misturado com técnicas, né, e tecnologias. E é uma estratégia, né, que o agricultor ou que o técnico usa para alcançar seus objetivos. No caso do manejo de solos em bacias hidrográficas, ele tem um foco justamente de trazer para o manejo de solos a influência da bacia hidrográfica. Entendi. E o que seria, então, a bacia hidrográfica em si? A bacia hidrográfica ela é uma expressão da natureza, uma expressão energética da natureza, que ela se manifesta num eixo central onde tudo se drena para dentro dela. E são canais hidrológicos, canais de drenagem interconectados. Então, nós temos bacias hidrográficas desde uma nascente com um reguinho d'água, tem um território. Ali é uma bacia hidrográfica de primeira ordem. Às vezes, dentro das propriedades agrícolas, nós temos várias bacias. Quando junta uma bacia de primeira ordem com outra bacia de primeira ordem, são duas nascentes com dois regos, vai formar uma bacia de segunda ordem, que é aquele território que está absorvendo. Quando junta duas de segunda ordem, vai formar uma de terceira ordem. E assim nós vamos classificando as bacias hidrográficas. A microbacia hidrográfica, quando fala, normalmente é uma bacia de terceira ordem, na faixa de 5.000 a 10.000 hectares, né? Então, ela é uma região onde a natureza expressou sua energia, principalmente a energia hidrológica, né? A força da água se concentrando, formando nascentes pelo fluxo de água subterrânea, né? E formando os mananciais superficiais, que são os riachos, os rios. Certo. Brasil, então, deve ter aí várias ordens, então, de tipos de bacias. Vai dependendo. Você pega o rio Piracicaba, por exemplo, quando ele está na Serra da Mantiqueira, nascendo, vamos dizer, como o rio Atibaia, vamos dizer, ele começa como uma bacia de primeira ordem, né? A nascente principal dele é uma bacia de primeira ordem. Depois vai se juntando, e vem vindo. E quanto mais vai se juntando, até a foz
Às vezes na Foz ele é classificado como 8ª, 10ª ordem, né? Uhum. Então são áreas muito grandes. Pega o Tietê, bacia de 15ª ordem, então muito grande em função desse caminhamento das águas e é como se ele fosse caminhando e ele fosse adquirindo terras, né, territórios para dentro de uma vala comum, né, que é a área de drenagem dele. Certo. Qual que seria a importância de uma pessoa que está trabalhando diretamente no agro, né, de um agrônomo, de uma agrônoma, entender sobre essa classificação das bacias? Bom, primeiro é importante entender que toda propriedade agrícola está dentro de uma bacia hidrográfica. E o que aconteceu com a gente? O que nós fizemos, né? Nós substituímos as paisagens naturais que existiam e por paisagens cultivadas. E a gente recortou os territórios de bacias em propriedades agrícolas. E as propriedades agrícolas nós recortamos em talhões. E a gente fala assim, recortou em 6 áreas. Toda propriedade tem áreas de produção, áreas construídas, áreas de locomoção, áreas de proteção, áreas úmidas e áreas lindeiras. Toda propriedade. E ela, dependendo de onde ela estiver na bacia, ela interfere. Então, no agro, uma bacia hidrográfica pode ser definida por um conjunto de propriedades. E essas propriedades, junto com as pessoas, elas têm uma certa indissocialidade com a água, com a qualidade da água. Porque na natureza, quando não existia o homem, vamos dizer, a bacia hidrográfica era norteada pelo dedo de Deus, por Deus. Uhum. E na medida que nós fomos substituindo as paisagens naturais e colocando o homem, a gente colocou o dedo podre do homem. E aí mudou toda a dinâmica hidrológica e ecossistêmica. Então, tudo que a gente faz dentro de uma propriedade agrícola, mais cedo ou mais tarde, chega na água. Então, nós temos problemas crônicos de não ter essa dimensão, né, do qual é o teu efeito, né, e que seja ele qual for, né, o teu efeito sobre um bem comum, que é a bacia hidrográfica. Uhum. Nossa, então é muito mais complexo do que É complexo o e importante, senso comum, né? Porque nós, em determinados momentos, a gente não tem essa visão mais holística do território onde você está. Né? E das influências que, por exemplo, a tecnologia traz. Uhum. Então, você imagina processo erosivo, escorrimento superficial, carregado de fertilizantes. Sim. Então, isso vai levar a um problema de eutrofização de águas. Então, enriquecimento de água por se adubar uma área amontante, por exemplo, dela. A mesma coisa é o uso de agrotóxicos. Você imagina, nós temos a biodiversidade terrestre, ela é complexa. E a gente conhece pouco. Agora, você imagina a biodiversidade aquática e quanto complexa ela é. E você imagina também o nível de tecnologia, por exemplo, que nós temos de química. Vamos dizer assim, hoje a gente usa 1 litro de um produto químico para tratar 1 hectare. É como se pegasse 1000 ml dividido por 10 mil metros quadrados. Então você imagina o que significa 1 ml chegar no rio, o que significa para a flora, para a fauna do rio. Então nós temos muitos problemas com qualidade de água, né, e com a perda progressiva da qualidade ambiental das bacias em função também do desconhecimento, vamos dizer assim, da arte de agricultar. Uhum. A arte de agricultar não significa se só produzir alimentos ou fibras ou madeira, ok? Ela significa também produzir ambientes produtivos, não ambientes degradados. Sim, com certeza. E qual que seria, então, a funcionalidade hidrológica, né, do manejo do solo, se é assim que eu posso dizer, né? Funcionalidade hidrológica por essa questão, né, do cultivo ali, da área agricultável. Então, na natureza, o ecossistema ele vai adaptando as funcionalidades. E uma das funcionalidades dele é a hidrológica. Então, você imagina assim, como funciona isso?
Então, como é que uma floresta, por exemplo, recebe a gota da chuva? Então, a primeira função, interceptação. Como é que a superfície do solo intercepta a gota? O que significa a infiltração? O que significa o armazenamento de água no solo? O que significa o escorrimento? O que significa a dissipação, que é o caminhamento da água e chegar lá embaixo, a forma que chega? Então, você vê, aí eu já te falei de 5 funcionalidades hidrológicas, né? Interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir, dissipar. Isso a natureza desenvolveu e se adaptou. Aí volta a conversa anterior, né? Nós fomos lá, substituímos as paisagens naturais, um ecossistema, por um agroecossistema. Como é que funciona a hidrologia do local? Então, quando a gente tem um solo exposto, por exemplo, a interceptação é direta. Por isso que nós temos problemas crônicos de uso da chuva, causando erosão. Que aí a gente até calculou, por exemplo, a erosividade, a força da chuva de causar erosão. Mas por quê? Porque toda chuva ela tem uma energia. E a natureza, o que ela fez? Se adaptou à força energética da chuva. Quando nós tiramos a cobertura, nós expusemos o solo a um impacto direto. Então, isso é uma função do ecossistema. E como agora nós temos o agroecossistema, nós temos que trabalhar com essas funcionalidades. E aí a gente vai relacionando as funcionalidades com os impactos. Por exemplo, quando a gente compacta o solo, gerou compactação do solo, que é uma coisa passivamente o agricultor fala, meu terreno ficou compactado. Sabe o que significa isso na hidrologia? Significa uma redução progressiva da infiltração. Significa uma redução progressiva do armazenamento de água no solo. Então aumenta o escorrimento superficial, que é aquele relevo, aquela condição geomorfológica foi moldada para isso. E ela está num nível estável. E a gente desestabiliza tudo. Então, por isso que nós temos muitos problemas relacionados com chuva, né? Muitos problemas de enchente, de sedimentos, o problema de contaminação, né? Porque as funcionalidades do solo, né? A funcionalidade hidrológica do solo, elas estão com problema. Certo. E essas soluções, né? Quais seriam as soluções que hoje em dia são utilizadas para remediar, né, essas questões que a falta de saber a funcionalidade hidrológica do solo, quais que seriam essas funcionalidades para remediar, então? Por exemplo, né, eu fiquei pensando aqui, plantio direto tem sido uma alternativa, tem sido uma maneira, né, de fazer uma melhor conservação do solo. O plantio direto, ele poderia, então, ser citado como uma das soluções para melhorar ali o manejo do solo, a funcionalidade? Não sei se eu me fiz entender bem, mas mas é nesse isso mesmo. Sentido, assim? O plantio direto vamos dizer, uma das principais técnicas tropicais, né? Que justamente vem para poder harmonizar a questão das relações de incidência de chuva e incidência da radiação solar, né, que são 2 pontos cruciais em manejo de solo. Então, o plantio direto, quando você trabalha a cobertura do solo e principalmente você evolui na qualidade da cobertura do solo, ele vai atuar diretamente nas funcionalidades. Você entende? Ele intercepta, ele não deixa a gota mais bater lá em cima. A atividade biológica diversificada da palha e das raízes melhora a drenagem, entende? Então, como você não mexe, você não ara, então toda aquela estrutura vegetal provinda do sistema radicular e da rotação de cultura, associada à porosidade biológica, porque da atividade biológica de decompositores, né? Mais um processo de agregação de solo,
que é importante, vai modificando ou vai melhorando as funcionalidades hidrológicas. Então, a gente traz a certeza que, no futuro, a gente está melhorando a infiltração, nós estamos melhorando o armazenamento de água no solo. Você entende? Então, são um dos produtos de uma técnica como o plantio direto. Uhum. Mas tem alguma coisa importante que a gente fala hoje. Eu até escrevi um artigo que assim, chama O Homem Hidrológico. Então, nós estamos muito distante do entendimento do homem com a água. Então, e isso é um caminho que a gente vai ter que vamos dizer, vencer, né, para inserir a hidrologia no vocabulário das pessoas. E inserindo a hidrologia no vocabulário, ele aprende a falar. E quando ele aprende a falar, por exemplo, você não aprendeu a falar funcionalidades hidrológicas? Sim. Então, aí quando eu falo 5 funcionalidades, você começa a entender a Thaís trabalhando para interceptar. Thaís interceptadora. Thaís infiltradora. Thaís armazenadora. Thaís condutora. Thaís dissipadora. Na medida que a gente vai formando e entendendo as pessoas, elas se manifestam na prática. E ela vai também aprendendo a fazer a leitura do cenário. E um cenário que é a bacia hidrográfica ou daquelas propriedades agrícolas, que a gente não sabe como está, porque, vamos dizer assim, as propriedades agrícolas hoje de Piracicaba, elas têm no mínimo uns 100, 200 anos de ocupação e uso. E isso traz uma coisa assim, importante, que é o impacto ambiental cumulativo. Chama, de tantos caras ficar mexendo lá sem conhecer, e a gente tinha um foco muito reducionista sobre o que é agricultura, porque você pergunta para qualquer agricultor mais simples, José, o que você produz? Ele fala, milho, feijão, soja, cana. E aí você pode fazer uma outra pergunta. Você produz milho, soja, cana em ambientes degradados ou ambientes produtivos? Aí chega uma hora que trava, porque ele não consegue entender que volta lá, a arte de agricultar é produzir ambientes. Soja, milho, cana é uma estratégia econômica para poder viabilizar, vamos dizer, a loucura de ser agricultor. Né? E isso é que essas atividades agrícolas sincronizadas com o conhecimento e com a difusão tecnológica vai trazer, vamos dizer assim, avanços significativos no modelo de agricultura. Certo. Realmente é um tema que eu acho que precisa ser mais difundido, né, professor? Eu acho que a maioria dos agrônomos, das pessoas que trabalham no agro, não tem ideia disso tudo que o senhor está falando. E me surgiu uma questão também, porque tem um termo que é utilizado, né, nessa área, que é a tragédia dos comuns, né, aplicado em bacias hidrográficas. O que seria isso? Tragédias comuns é uma coisa muito importante, porque o Rasdin, que é um filósofo, que estudou um fenômeno na França e nos Estados Unidos. Ele começou a ver o que estava acontecendo com os pastores. Então, o pastor, né, pastor é um profissional que cuida de ovelhas. Uma das características do pastor é ele é pastoreio, ele não tem piquete, não tem cerca, não tem nada. Então, ele tinha aquele conjunto de pastores, né? E eles foram evoluindo. Com o avanço da tecnologia, do conhecimento, o que foi acontecendo com os pastores? O rebanho foi melhorando pra caramba, eles foram aumentando o rebanho, melhorando a fertilidade, melhorando a sanidade do rebanho. E cada um foi crescendo e melhorando. E o que foi acontecendo? Eles foram crescendo, e acabou o pasto. Você entende? Então, nas áreas, o crescimento e a evolução dos pastores levou a um problema crônico de falta de comida.
Entende? Então, cada vez mais foi ficando difícil. E aí começou a entender um bem comum, porque cada um tinha o seu rebanho. E todos eles usavam o mesmo pasto, a mesma área, a mesma região para pastorear. Então, por isso que chama tragédia dos comuns. Todos eles são pastores, todos eles utilizavam do pasto. Todos eles quiseram melhorar na vida, cresceram e foram crescendo. E o que aconteceu quando todo mundo se deu bem? Entrou num colapso por falta de comida. Então, quando você fazia uma analogia da tragédia dos comuns na bacia hidrográfica, todos nós precisamos de água. É fundamental para a gente, para a vida humana. E que água você quer? Que água que a Thaís precisa? Ela precisa de mais quantidade sempre e ela precisa de mais qualidade de água. E aí o que nós fizemos? Nós recortamos a bacia hidrográfica em propriedades agrícolas. E é como se a gente achasse que a posse ali a escritura, você pudesse ter o destino ambiental da água. E aí nós fomos arrumando as nossas propriedades. Cada um no seu jeito. E cada um produzindo do seu jeito. E o que foi acontecendo com o bem comum? Nós temos os rios assoreados, nós temos a biodiversidade, as áreas de EPP, nós temos um problema crônico ambiental nos rios. E uma das coisas mais importantes é a depuração, a capacidade de depuração do rio, que está diretamente ligado com a qualidade de biodiversidade. Então, quando juntou todas aquelas pessoas dentro de uma bacia hidrográfica, todos eles se deram bem com as propriedades agrícolas. Mas a bacia hidrográfica, a qualidade ambiental dela foi embora. Então, é a mesma coisa que a gente vê aqui. A região, por exemplo, nós temos muita cana. Então, dificilmente você encontra um riacho na região levando água limpa e água boa para Piracicaba. Entende? Por quê? Porque nós temos muitas pequenas bacias hidrográficas norteadas por uma monocultura da cana. E todo o trabalho não está focado no recurso hídrico, está focado na produção de cana. Entende? Então, nós podemos ter aumentos significativos de tonelada de cana por hectare, mas também nós temos aumentos progressivos de degradação do rio. Então, por isso que chama tragédia dos comuns. Então, o que é o bem comum para nós que moramos dentro de uma bacia hidrográfica? A água. Você entende? O território. E quando a gente cuida só do meu mundinho e você não tem uma visão holística e sistêmica, né? Você junta, vamos dizer, um conjunto de pessoas que degradam a água. Então, ali na sua propriedade, você pode estar fazendo certinho o que é necessário para que aquela água seja, não tenha contaminação e tudo mais, mas se o vizinho ou se é uma outra pessoa de uma outra região está fazendo tudo errado, vai influenciar. Na minha região ali, na minha água, na minha bacia. No seu território. Vamos chamar assim, toda vez que a gente falar de bacia hidrográfica, você tenta delimitar o território. E por isso que chama os povos da bacia. E aí a gente brinca, há uma dissocialidade do homem com o rio, com a água. Quando você fala manejo de bacias hidrográficas, manejo de solos em bacias hidrográficas, é indissociável o agricultor do solo, da água, da natureza. Ok? Então, essa é uma clareza importante, porque a sociedade formou os agricultores muito focada em desempenho tecnológico, dele ter tecnologia e usar. Mas não trabalhou para o bem comum. E isso é um problema que a gente tem hoje na extensão rural. Né? Nós temos um problema crônico nos municípios, porque o município, a gente fala assim, degrada o seu território, as suas bacias hidrográficas no atacado e faz gestão ambiental no varejo. Você entende? Então, você fala, então é isso que é a tragédia dos comuns. E ela norteia todo o trabalho de extensão rural, porque
vamos dizer que a bacia hidrográfica, necessariamente, ela precisa de uma agricultura coletiva. Então, isso é uma coisa importante. Não é individualista, né? Não, nós temos que entender o que significa uma agricultura coletiva. Que a gente não aprendeu isso na escola. Não. Nós tínhamos aprendeu agricultura de produto. No máximo, hoje, nós estamos aprendendo um pouquinho agricultura de ambientes. Por isso que, por exemplo, a escola, a Exalc, ela começou a ter curso de gestão ambiental, de engenharia ambiental, porque nós não tínhamos profissionais para isso. Os engenheiros agrônomos, que eram mais próximos, os biólogos, ainda têm um déficit enorme de ter entendimento das relações ecológicas da agricultura no meio. E uma delas está ligada com as bacias hidrográficas. Sim, que é realmente algo para a gente aí começar a difundir, né? E precisa, porque você imagina, qual é o futuro da cidade? Ela construir um desenvolvimento, um crescimento baseado no inferno ambiental? Não. Você entende? É o que eu até brinco, que o pessoal fala assim, tem que fazer educação ambiental com a criança. Não, senhor, o grande desafio nosso da agricultura é a educação ambiental de adultos. E é uma relação desleal com as crianças, porque nós estamos transferindo um futuro horrível para as crianças. Você gostaria que o seu filho crescesse numa Piracicaba pior ambientalmente do que ele é hoje? Não. Mas o ritmo está assim. Entende? Então, você pegar os rios urbanos, a gente entender a cidade de Piracicaba, ou qualquer município. Quais são as bacias que trazem água para o município? E quais são as bacias que recebem água do município? Você entende? Nós temos um problema. O município quer receber água limpa, cristalina, e quer entregar água suja, poluída. Não é possível você entender desenvolvimento dessa forma. Sim. E quais que são as soluções hoje em dia, principalmente na sua área, né? Que ali na pesquisa do Instituto, o que tem sido feito, né, para que mude esse cenário que a gente está vivendo hoje? Nós temos sim, 2 eixos importantes dentro da pesquisa. Um é desenvolvimento de modelos de gestão. Então, você entender como fazer a gestão. Quando fala gestão, a palavra gestão significa um conjunto de atividades. E assim, para a gente clarear isso para o agricultor, porque a palavra gestão é nova para o agricultor também. Então, a gente divide a gestão em 3 eixos. A gestão administrativa, gestão gerencial e gestão operacional. Então, administrar recursos hídricos da propriedade agrícola é toda a parte burocrática, todo o entendimento, planejamento, custo, estudos. Gerenciamento significa otimizar recursos. Gestão gerencial, gestão ambiental gerencial, significa otimizar os recursos que tem, principalmente usando a tecnologia a favor da natureza, não contra a natureza. E o terceiro eixo da gestão é a gestão operacional, que ela trata principalmente das grandes funções, né? Não falando das funcionalidades. Então, assim, a grande função de interceptar a água da propriedade. Olha, você colocou na prática isso. Se ela tem uma função, ela tem um procedimento e ela tem um padrão. Então, quando a gente começa a trabalhar um modelo de gestão, significa que a gente começa a personalizar um modelo administrativo, gerencial, operacional para as propriedades, inserindo a variável hidrológica ou a variável ambiental dentro. Então, isso é um trabalho que hoje, modernamente, se diz gestão de conhecimento, gestão da informação, né, que já tem até faculdade e curso disso, né? Então, a gente desenvolve, tem um eixo para isso, porque é muito complexo. Então, a gente precisa entender muito bem e esse também entender o diagnóstico agroambiental, ela é importante porque muda muitas relações, né? E o outro trabalho é a tecnologia. E a tecnologia, como a gente usar a tecnologia, principalmente desenvolvendo tecnologia agroecológica. Então, a gente precisa desenvolver sistemas de produção com base agroecológica. Isso aí não é romantismo. Não é possível a gente continuar usando tanto agrotóxico, tanto fertilizante químico, você entende? E tão mal
pagando para errar, entende? Sim. E o que significa você usar mal? Significa que você polui, que significa que você degrada o ambiente. Então, entender os eixos tecnológicos que norteiam, por exemplo, a fertilização do solo, controle ecológico de pragas. Não, nem hoje a gente nem está mais trabalhando em manejo integrado de pragas. Entende? Por quê? Porque você tem que efetivamente entender a ecologia de populações. Então você tem que produzir vamos dizer, o equilíbrio populacional para que a praga e a doença não expresse. Ela não tem problema de ter. E a gente tem que entender, por exemplo, o agrotóxico como um agente ecológico. Quando eu desequilibrei, eu vou lá e vou intervir lá e baixar a população. Mas a gente tem que trabalhar com sistemas mais eficientes. Você entende? Eficiente ambiental. Então, são esses dois eixos de pesquisa. Um ligado com modelos, né? Entender bem isso, e modelos de gestão, e o outro com essa questão das tecnologias, que aí se desdobra, né? Em várias linhas, né? Tecnologia de fertilizante, tecnologia de máquina, tecnologia de produção, né? E em relação a essa importância, né, das bacias, na prática, né, essas duas linhas aí, essas duas vertentes que você trouxe, existem leis para que isso seja realmente consolidado, para que os produtores passem a fazer a gestão da forma correta, né? Eu dei uma olhada e tem o modelo de ATER, né? ATER, isso. Que eu queria que você explicasse um pouquinho, que o senhor explicasse um pouquinho o que seria isso. E em relação um pouco também a essa questão das leis e qual que é a aplicabilidade que hoje o produtor tem que saber, tem que conhecer. Bom, então vamos de trás para adiante. Tá joia. Então nós temos hoje um Código Florestal e nós temos o que a gente chama abordagem axiomática. Axioma vamos dizer assim, é uma lei e é um aprendizado. Então, por exemplo, todo agricultor não gosta de degradar. Você entende? Você não passa na cabeça. Pode ser o agricultor mais simples ou o mais sofisticado. Não existe a palavra degradação do patrimônio dele. Você entende? Então, ele sabe que ele tem que cuidar, ele sabe que ele tem que manejar. Então, ele sabe isso. Ele não sabe como fazer. Entende? Então, por exemplo, cuidar da água é fundamental. Isso é um axioma que o agricultor fala, mas na prática não faz. Por quê? Porque não faz porque ele está focado em produzir o produto dele. Então a gente formou um agricultor focado no produto. E a gente tem também um produto do desenvolvimento econômico, porque alguém tem que pagar a conta disso. E quem paga a conta é o produto, não é? Então, o agricultor, ele quer fazer tudo isso, mas não consegue fazer. E, em determinado momento, ele não entende a legislação, porque o Código de Águas, o Código Florestal, a Lei de Proteção de Fauna e Flora, a Lei das Águas, todas essas leis, legislação, elas efetivamente trabalham a favor do agricultor, não contra. Mas, em determinado momento, a gente entende isso como uma punição. Entende? E é uma estupidez do agricultor. Então, esse entendimento de que essa legislação é uma legislação poderosa e que a gente, na interpretação, nós podemos traduzir isso em construção de ambientes muito mais produtivos que tem e muito mais resilientes, você entende? Mais sustentáveis, ela leva a gente a trabalhar modelos de ATER, que aí nós tínhamos, quando fala ATER, nós estamos falando assim, o AT é assistência técnica. A palavra-chave na assistência técnica é orientação. Então, assim, os eixos orientativos. Quais são os eixos orientativos da assistência técnica para aquela bacia?
E o ER é extensão rural. A palavra-chave da extensão rural é educação, eixos educativos. A partir do momento que você entende um modelo de ATER para aquela bacia ou para aquele município, você deixa de trabalhar uma ATER focada em produto, você entende? Ó, uma assistência técnica e extensão rural do milho, da cana, entende? Do agrotóxico, do controle de praga com tecnologia química, entende? Que nós desenvolvemos os eixos de assistência técnica e extensão muito focado na tecnologia. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia. A gente a tecnologia é relativamente nova na agricultura. Tem 60, 70 anos. Quando eu era menino, eu trabalhava, eu fui criado em fazenda, né? E eu usava muito tração animal, né? Eu aprendi a mexer com burro, com boi, né? E a gente passava os planezinhos no café e plantava feijão no café e cultivava mecânica. Aí veio lá um agrônomo e falou assim, ó, desenvolver um produto que controla tudo o mato. A gente era molecão, você acha? Imagina, você como é que vai fazer? Você acha o cara pegar 1 litro para distribuir em 1 hectare? Mas ficava os moleques bobos, né? Não tinha noção do que significa que era o 2,4-D. Já na época é oriundo da guerra. Porque a tecnologia da agricultura, ela é um produto da Segunda Guerra Mundial, né, que evoluiu muito. É a mesma coisa com passivamente a gente aceitava as terras ficarem cansadas, porque a gente fazia uma agricultura muito extrativista. Com o advento da tecnologia de fertilizantes químicos, a gente evoluiu muito na química. Tanto que nós abrimos o cerrado, que eram terras inférteis, terras que teoricamente não valiam nada, porque não tinha fertilidade. Então, a TER é muito importante, isso vai dar uma guinada, né, no entendimento do que significa assistência técnica e extensão rural. Com o advento da agroecologia, que é outro ponto crucial na agricultura, né, então a agroecologia é uma ciência, e ela não tem nada de romantismo, ela tem o entendimento claro da postura agroecológica do agricultor. Por que agroecológico? Por conta do agroecossistema. O ecossistema não mudou. Eu só tirei a cobertura vegetal dele, tirei fauna e flora, continua o mesmo solo, o mesmo clima, no mesmo lugar, só que está com cobertura de uma planta cultivada. Então, e o agroecossistema, ele incorporou o homem intervindo ali. No ecossistema, era Deus, vamos colocar assim. Concorda? Certo. Aí agora tem lá um gordo, feio, barbudo, tomando decisões ecológicas dentro. Sim. A agroecologia começou a trabalhar isso. E ela trouxe uma coisa importante para a gente, o conhecimento que modelos de ATER, de assistência técnica e extensão, se faz a partir da experiência prática do agricultor. Então muda, você entende? A leitura do que como a gente tem que fazer extensão rural, como a gente tem que levar informação, tecnologia. Em vez da gente vir com uma modelo de ATER, com uma extensão rural homogênea por cima, levando por cima, agora a gente vem por baixo. E a gente vem a partir da realidade do agricultor, você insere o conhecimento, você insere a orientação e insere. Então, aí começa a caminhar. Então, ele vai... É isso aí. Começa a entender o que tem que ser feito. E a formação dele, né? Muito, muito íntima com o seu agroecossistema. Sim. Aí ele vai se tornar um homem ecológico, ele vai se tornar um homem da bacia, ele vai se identificar com o seu rio, com a sua área. Então, ele vai ter o rio como pertencimento. Ele faz parte daquele rio. Sim. E é essa... Vai demorar, eu acho que eu não vou estar aqui para ver, você entende? Entendi. Mas que nós vamos conseguir, vamos, porque tá a passos largos, né? Tanto que nós temos hoje, já tem curso de agroecologia, tem curso de gestão ambiental, engenharia ambiental. Ainda, eu brinco que eu dou aula na engenharia ambiental lá da Sorocaba, eu brinco, falo desses meninos, tudo meio cobaia nossa, porque
os professores são biólogo, advogado, engenheiro agrônomo, né? Poucos são engenheiros ambientais, poucos são gestores. Mas aos poucos nós estamos formando. Não tem a Mariana ali, que ela foi formar, já tem mestrado, daqui a pouco ela faz doutorado, e aí ela tem a cabeça de gestora ambiental lá dentro, né? Certo. Que é o que vai acontecer no futuro. É isso mesmo. Acredito que o pessoal que está nos ouvindo, professor, deve estar, assim, com um borbulhamento de ideias na cabeça e, com certeza, querendo entender mais sobre o manejo de solo em bacias hidrográficas. Mas eu vou indicar aqui o nosso site para que eles possam, então, quem sabe, se tornar alunos do Solo Agro, alunos do senhor no curso de Solos e Nutrição de Plantas, não é mesmo? Acessem o nosso site, então, que é www.soloagro.com.br e quem sabe você não se torna um dos nossos alunos e vem aprender mais com o professor Afonso sobre essa questão do manejo de solos em bacias hidrográficas, não é mesmo, professor? Então, eu hoje eu consegui conquistar 4 horas dentro do curso, né? Que ainda é muito pouco. Mas já faz uma diferença. Nós não tínhamos isso. Exatamente. Numa instituição como o Instituto Agronômico, né, eu abri porta dando murro. Você entende? Não foi, não abriu porta para me chamar. Então, no começo, o pessoal acha que você é fanático, que você é romântico, que você é bicho grilo. Mas, na verdade, é a evolução, né? Então, e aí eu fico com muita felicidade. Eu sou professor do curso, junto com o convite do professor Aleone, e é justamente pela sensibilidade do Aleone nisso, né? E é muito importante também o curso, a disciplina de gestão de água na agricultura, em bacias hidrográficas, gestão de solos em bacias hidrográficas, porque há essa indissocialidade. Os aumentos significativos de produtividade se dá em solos altamente hidrológicos. Você entende? Faz toda a diferença. Todas as vezes que você perde a capacidade hidrológica do solo, você não otimiza as tecnologias de genética, de fertilizante, de biodiversidade. Tem muita coisa, então, professor, para ensinar esse pessoal. Tem, e o que mais importante é você, como você falou, estimular as pessoas a ter um outro olhar do mundo que ele está, da onde ele está e o que precisa ser feito, né? Certo. Professor, a gente vai finalizando o nosso papo científico agora, nosso papo tecnológico, né? Falando bastante sobre bacias hidrográficas. E a gente vai agora conhecer um outro lado, né, do Dr. Afonso Peste. Vamos entender um pouquinho o que ele faz fora, né, da profissão. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Hoje no Porteira Aberta, então, nós vamos entender qual que é o hobby do Afonso, né? Não é agora do doutor, do professor, é do Afonso. O que o Afonso faz fora da profissão? Conta pra gente um pouquinho o seu hobby, que eu achei bem interessante, bem peculiar. Gente, ele gosta de assistir, de rever e de assistir filmes de faroeste das décadas de 50 e 60. Conta um pouquinho, como que é isso? Bom, primeiro eu sou da década, né, de 60, 70. Então eu cresci sendo um cowboy, né? Então eu sou do interior de São Paulo, cidadinha pequena, e cresci no meio de boi. Né? Então eu fui criado, meu pai não tinha fazenda, mas eu fui criado com fazendeiro, e aí você imagina, né? Você sempre olhando os filmes de cowboy. E depois, com a maturidade, você vem vendo a beleza do que significa, por exemplo, um faroeste com John Ford como diretor, com John Wayne, por exemplo. Eu não conheço, mas imagino que deve ser muito bom. Não, e aí você vai entendendo também
quando você pega um diretor como o John Ford, ele é um diretor que ele trabalha os detalhes. E aí você vai ver na agricultura. Quando começou a agricultura nos Estados Unidos, você entende? O que significa o Oeste? Oeste é a reforma agrária americana. Você entende? É uma coisa importantíssima que o país dos Estados Unidos, ele é assim, e aquela forma, quando você olha os Estados Unidos, ele é todo recortado, parece tudo um monte de quadradinho, é que houve um planejamento de distribuição de terra. E quando você vê os filmes de faroeste, que vai aquela caravana, era que eles iam receber as terras. E aí você imagina aquela situação, né? E aí os filmes retratam esses momentos. E tem detalhes importantíssimos. Como eu gosto muito de animal, eu gosto muito de natureza, né? Então você vai observando como que já naquela época a natureza estava sendo degradada, o que significa a beleza cênica, né? As paisagens americanas. Então tem a ver com a agricultura. Ah, certo, isso com certeza, né? Não tinha como fugir. Não, entender também esses problemas crônicos deles Sim. já. Por exemplo, poeira. Né? Que cowboy que aparece muito nos filmes, né? Poeira não existe na natureza. Você entendeu? Se tem poeira só num deserto. Mas numa área, você já viu poeira num cerrado, na Mata Atlântica? Poeira é coisa de homem. Entende? Então, quando a poeira te deixou o solo exposto, a gota bateu, desagregou. Então, poeira, a natureza trabalha milhões de anos juntando areia, silt e argila, formando um agregado. Aí, quando você deixa o solo exposto, a gota da chuva bate e separa uma coisa que demorou 1 milhão de anos para arrumar, num momento. E nos filmes de faroeste é muito interessante, porque os Estados Unidos, na década de 40, ele teve o que chama Dusting Ball, que nós estamos tendo aqui agora, que é a tempestade de areia. E aí você vê, aparece esses problemas, as carruagens, parece. E isso já era a natureza se manifestando naquela época, porque pegava aquelas terras e arava com um arado de burro, de boi, né? Mas deixavam muito solo exposto. Então, além da mensagem que o filme passa, né? Eu não gosto das matanças, né? Não dá, mas você entendeu o contexto? O contexto, por exemplo, tem 2 coisas importantes que todo filme faroeste traz, que chama lealdade e fidelidade. Então, ele é muito leal a um antepassado, à família, né, ao problema que ele tem, e a fidelidade com a causa, que é o que nós precisamos aprender também. Né? Então, isso é uma coisa que... E eu aproveito também para ver... Eu adoro ver passarinho. Então, eu fico observando. Eu sou um observador de pássaros. Pássaros. Né? Olha, outro hobby. Mas aí eu fico olhando lá quais os passarinhos que estão aparecendo na cena. Olha né? Então, para ver o que aparece, os animais. Né? Então, legal. Eu curto... Tem algum filme, assim, específico ou não? Os filmes em geral, todos... eu adoro todos, mas tem alguns que marcam. O Tempo das Diligências, no Tempo da Diligência é um filme clássico, né? Que você tem. E tem um filme que não é de... Tem outro tipo de filme que eu gosto, de filme da época do vamos dizer assim, do século V, que é aquelas... espada, né? Normalmente todo esse filme trabalha na Europa, né? Sim. Então, Ricardo, Coração de Leão, aqueles filmes, né? Então, e tem um filme que é o El Cid. O El Cid é um filme que eu já assisti, eu acho que umas 15 vezes. E vai assistir de novo. E vou assistir de novo, porque toda vez que você assiste o El Cid, você aprende. Aprende alguma E coisa. eu saí daqui e fui para a Espanha só para mim ver o túmulo do El Cid. Olha só. Fui lá em Valência, que meu filho estava estudando em Valência, fiz a trajetória do El Cid inteira, né, que é o maior herói espanhol, né, do século V, é o único herói que tem nesse período, né? Nossa. Que também é um filme espetacular, com Charlton Heston, Sofia Loren, uma mulher linda, né, e é um filme muito bonito. Você assista legal. Que... No YouTube tem, que vocês não vão gostar. Do começo ao fim é um épico, né? Aí, fica a dica aí para quem está nos assistindo. Aí No Tempo das Diligências é um filme espetacular.
Bacana. E todos do John Wayne, tudo que for você ver lá, John Wayne, pode assistir, que não tem nenhum que é ruim. É bom, tudo bom. Todos bons, com certeza absoluta. Tá certo. Muito bom o nosso papo hoje. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Agradeço em nome do professor Leone, do programa Solo Agro. Muito obrigada mesmo por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o programa tenha vida longa, porque é extremamente importante e é um espaço que a gente tem para poder transmitir, né, para as pessoas, e essa forma hoje da comunicação que abre muito campo, né, para a gente poder, vamos dizer assim, todo esse privilégio que eu tive de ser pago pela sociedade para estudar, é só com uma oportunidade nesse momento que você consegue devolver, às vezes, para a sociedade o investimento feito na gente, né? Sim, com certeza. Que são coisas fundamentais que a gente precisa ter essas oportunidades, porque senão nós ficamos com uma ciência baseada em paper. Paper daqui, paper de lá, e a gente vai se distanciando da realidade, da né? sociedade. Então fica numa difusão muito científica, né? Muito focada na revista, na ciência, que é uma coisa que a gente tem que fazer, é o papel do pesquisador, mas a difusão é fundamental. E às vezes nós não temos espaço. E o SoloCast, o podcast, são espaços que a gente pode falar dessa forma que nós estamos fazendo. Sim, parabéns para vocês. Muito obrigada, professor. E a gente vai, então, finalizando o nosso episódio de hoje. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando aí os nossos episódios. Nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!